O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes, e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ontem refletíamos um pouco sobre os 10 mandamentos, quando nós ouvimos a palavra de nosso Senhor, que afirmava que se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então nós refletíamos como é importante nós permanecermos nos mandamentos de Deus, para guardarmos, para que nós permaneçamos no amor de Deus. E Jesus que dizia: e eu vos digo isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa, seja plena. E nós refletíamos sobre os 10 mandamentos. E o tempo foi passando, e eu disse que eu não teria tempo suficiente para refletir a respeito do 8º mandamento, já que o tempo estava adiantado. E nós terminamos a homilia. Na liturgia de hoje, na primeira leitura retirada do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos esta seguinte afirmação. Diz aqui que a comunidade de Jerusalém estava reunida, que Paulo e Barnabé lá estavam, e que eles escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, para que fossem à comunidade de Antioquia, porque eles estavam sabendo que uma confusão tinha sido gerada na comunidade de Antioquia. Lembra que a comunidade de Antioquia é aquela onde os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 23. Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras e que transtornaram o vosso espírito. Então, na comunidade de Antioquia estava havendo um problema por causa de palavras que conturbaram aquela comunidade. E isso nos dá então a ocasião de nós refletirmos a respeito do 8º mandamento: não levantar falso testemunho, que às vezes este mandamento, ou melhor, a falha, a não obediência a este mandamento causa conturbações, perturbações na comunidade. Então, vamos aprofundar este mandamento que já estava no meu coração desde ontem e que eu não tive tempo hábil
para isso fazer. Então, 8º mandamento da lei de Deus. O 8º mandamento, não levantar falso testemunho, é um mandamento, meus santos, que nos ensina, que quer incutir no nosso coração amor à verdade. Nós que às vezes com muita facilidade cedemos à mentira. No catecismo, vocês vão encontrar a partir do número 2464. Depois, vocês, tanto os que estão aqui na igreja, como vocês que acompanham pelas redes sociais, vocês que todos têm o catecismo em casa, né? Nossa, eu sei que todos vocês têm. Então vocês podem pegar lá no número 2464. E vocês vão encontrar logo no início a passagem do Antigo Testamento que diz: não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. E afirma aqui o catecismo: o 8º mandamento proíbe falsear a verdade nas relações com os outros. Como é que diz nosso Senhor? Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Tudo que passar disso vem do maligno, vem do diabo. Nós somos, meus filhos, nós somos discípulos daquele que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diz São Paulo que Deus é verdadeiro, que Deus é veraz. Então, meus santos, afirma aqui o catecismo no número 2465. Uma vez que Deus é veraz, os membros de seu povo são chamados a viver na verdade. Então, ter esse amor, ter este zelo pela verdade, e não com tanta facilidade, na menor tentação, já cedermos à mentira, que nós chamamos de, é uma mentirinha, mas que sempre ofende a Deus. Toda mentira é pecado. Pode ser pecado mortal, pode ser pecado venial, mas toda mentira é pecado. Ora, se toda mentira é pecado, de toda mentira devemos fugir. Toda mentira deve ser renunciada, não deve ser buscada. Pois bem, então continua aqui o catecismo, que vai falar várias vezes, né, que nós somos discípulos de Jesus, e permanece em sua palavra aquele que permanece na verdade. E Jesus nos ensina este amor à verdade. Pois bem, isso os discípulos de Jesus, isso a igreja aprendeu, porque desde o início nós iremos ver que os cristãos testemunhavam a verdade, e por causa do seu testemunho à verdade, eles morriam, eles eram queimados, eles eram torturados, eles perdiam os seus bens pelo amor à verdade. É triste quando eu ouço às vezes pessoas que dizem assim a respeito dos mártires: era tão fácil eles, para evitar a morte, dizer aquilo que os seus algozes queriam: se você por acaso não renunciar a Jesus, você vai morrer. Então era fácil. Eu já ouvi isso, e não foi de uma pessoa ou de duas, mas ouvi isso de várias pessoas. Eu dizia que renunciava com a boca, mas não renunciava no coração. Mas os cristãos sabiam que o coração fala, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então eu não poderia, não seria honesto, não seria virtuoso, não seria digno de um cristão falar algo com a boca, mas que não encontrasse correspondência no coração. Então como é que eu iria dizer que eu não acreditava
na ressurreição de Jesus, se de fato eu acreditava. Então, o cristão deveria estar disposto a morrer por aquilo que ele trazia no seu coração. E os cristãos, meus santos, davam testemunho de Cristo ressuscitado e por isso morriam, porque não estavam dispostos a mentir, estavam dispostos a morrer. Então vocês vão encontrar lá no número 2473, 2473, o martírio é o supremo testemunho prestado à verdade da fé. Isto é, eu sou discípulo daquele que é a verdade, e eu não vou mentir para evitar que o meu corpo seja queimado, e eu não vou mentir para evitar que eu seja torturado, e eu não vou mentir para evitar a perda dos meus bens. Eu prefiro perder os meus bens, eu prefiro ter o corpo torturado, eu prefiro ser queimado vivo a mentir, mesmo que aquela mentira não corresponda à verdade no meu coração, mesmo que lá no fundo do meu coração eu não negue Jesus, mas eu não vou nem sequer dizer com a minha boca que eu nego. Então percebe aqui, meus irmãos, este amor à verdade. Eu sou filho daquele que é verdadeiro, eu sou filho de Deus, Deus é a verdade. O diabo que é o pai da mentira, então eu não quero a ele me assemelhar em nada. Mas será que eu estou enganado? Queira Deus que eu esteja enganado, mas a impressão que eu tenho é que os cristãos com muita facilidade mentem, e então com muita facilidade eles se tornam semelhantes ao pai da mentira, que isso acontece quando mentimos. Pois bem, então continua o catecismo no número 2474. Tudo isso eu estou dizendo para mostrar que a mentira, por mais boba que ela se nos apresente, por mais boba que ela pareça, quando nós mentimos, nós nos afastamos daquele que é a verdade e nos aproximamos daquele que é o pai da mentira. 2474, com o maior cuidado, a igreja recolheu as lembranças daqueles que foram até o fim para testemunhar a verdade. Então são os relatos dos mártires, e o catecismo aqui traz dois, de Santo Inácio de Antioquia, bispo de Antioquia. Lembra que nós falamos hoje de um problema, de uma confusão causada por palavras em Antioquia? Pois bem, a igreja traz um relato de Santo Inácio de Antioquia, lá nos primeiros séculos. Diz aqui, no segundo século: de nada me servirão os encantos do mundo e dos reinos deste século, melhor é para mim morrer e me unir a Cristo, do que reinar até as extremidades da terra. É a Ele que morreu por nós que eu procuro, é a Ele que ressuscitou por nós que eu quero. Então ele afirma, Ele ressuscitou por nós, Ele não está morto, Ele é o Filho de Deus, e é a Ele que eu quero. E se para isso, se para continuar testemunhando esta verdade, eu serei lançado às feras, que assim seja. E assim foi Santo Inácio, que foi comido pelas feras, que teve a sua carne mastigada pelas feras, que teve os seus ossos triturados pelas feras, mas ele preferiu ser comido pelas feras a mentir. E logo depois vem o relato de São Policarpo, que foi discípulo de São João, que escreveu o evangelho de hoje. São Policarpo, que foi queimado, o velho Policarpo, que foi queimado vivo, porque, como ele diz,
que o meu Deus é o Deus da fidelidade e da verdade. E ele não estava disposto a mentir, negando o Deus verdadeiro, o Deus da verdade. Repito, meus santos, estou afirmando, dando esses pressupostos para despertar no nosso coração o amor à verdade. Que nós sejamos cristãos zelosos da verdade, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Tudo que passa disso vem do maligno, diz Jesus. Pois bem, então o catecismo logo depois, a partir do número 2475, ele vai falar a respeito das ofensas à verdade. Então ele fala do falso testemunho e do perjúrio. Quando ele diz assim: quando emitida publicamente uma afirmação contrária à verdade, isto é, quando você mente publicamente, esta realidade assume uma gravidade particular, já não é mais uma mentirinha íntima, mas é uma mentira pública. Diante de um tribunal, torna-se um falso testemunho. E quando está sob juramento, é um perjúrio. Número 2477. O respeito à reputação das pessoas proíbe qualquer atitude ou palavra capaz de causar um prejuízo injusto. Então, ele vai elencar 3 atitudes que prejudicam a reputação das pessoas e que muitos nem sequer trazem ao confessionário. E quando o padre inventa de perguntar, a pessoa responde com um risinho, se não uma gargalhada. Isto é, quando o padre, sério, pergunta: e você se entrega à fofoca? A pessoa ri. Todo mundo faz, né, padre? A vontade que dá, e às vezes eu digo, né, todo mundo vai para o inferno, né? E você também, né? Porque as pessoas acham que a fofoca é um pecadinho de nada. A fofoca, às vezes, é um pecado muito grave. Por quê? Porque ela atenta contra a justiça e a caridade. Isto é, eu estou tirando algo que é daquela pessoa, a boa fama, a reputação. Então não é justo, eu estou pecando contra a justiça. E neste caso também contra a caridade. Porque eu estou denegrindo a imagem daquela pessoa. Pois bem, então o catecismo vai apresentar aqui 3 atitudes que atentam contra a boa fama de uma pessoa da qual ela tem direito. E que todos temos direito à boa fama: o juízo temerário, a maledicência e a calúnia. O juízo temerário, diz aqui o catecismo, é aquele que, mesmo tacitamente, isto é, mesmo que não explícito, alguém admite como verdadeiro, sem fundamento suficiente, um defeito moral no próximo. Mesmo que tacitamente, mesmo que implicitamente, mesmo que de uma maneira oculta, você diga: aquela pessoa, percebeu? O catecismo não está falando o que você falou para alguém. É quando você faz um juízo temerário. Sei lá, uma pessoa chegou tarde da noite em casa, o marido dela está viajando, ela chegou tarde da noite, você, com a sua insônia curiosa de ter ido dormir, estava à janela da sua casa, você viu a pessoa chegando e você já fez um juízo. O marido dela viajou, ela chegando em casa 1 da manhã, o que é que ela estava fazendo? Acho que ela estava fazendo isso, isso e isso. Eu até vi um homem atrasando ali e a deixando em frente de casa. Você já fez todo um julgamento, você não sabe se é um parente que a veio trazer,
porque ela estava socorrendo alguém, você já faz um julgamento temerário. Você não contou a ninguém. Você não contou a ninguém. Você guardou no seu coração, mas você fez um juízo temerário. Percebe que como o dever de justiça e de caridade toca inclusive os meus pensamentos. Recordemos-nos que nosso Senhor, Ele legisla nos nossos pensamentos, porque Ele disse: um homem que olha para uma mulher e a deseja no seu coração, é um pensamento. Então, você diz, vai dizer o catecismo no número 2478, para evitar o juízo temerário, todos hão de cuidar de interpretar de modo favorável, tanto quanto possível, os pensamentos, as palavras e as ações do próximo. Interprete de uma maneira benévola e não já levando uma interpretação malévola, má, temerária. Por quê? Porque é um dever de justiça, é um dever de caridade, e eu não quero pecar, e eu não quero ofender nosso Senhor com um juízo temerário. Segunda maneira de ofender a verdade, a maledicência. É verdade, aquela pessoa estava fazendo algo de errado, e você vai contar para fulano, cicrano e beltrano. Você não tem que falar os erros dos outros, não lhe cabe isso, mas por pura maldade, por pura incapacidade culposa de dominar a sua língua, por pura fofoca, você espalha os males, os defeitos, os pecados alheios. E isso é pecado. Isso desagrada a Deus. Isso ofende a Deus. Isso o torna, de alguma maneira, culpado contra alguém que ofende, que contraria, que não obedece o 8º mandamento. Mas padre, mas eu não estou mentindo. Você não está mentindo, mas você está sendo má. Você está sendo mau. Você está espalhando isto por pura maldade, quando você deveria, sendo verdade, rezar por aquela pessoa e guardar no seu coração, não levar à frente. E a terceira ofensa à verdade, o catecismo apresenta o quê? O juízo temerário, a maledicência, e o terceiro é a calúnia. Quando você sabe que aquela pessoa, aquela mulher que chegou tarde, ela estava vindo da casa de um parente, de quem ela cuida, que aquele que a trouxe, aquele homem que a trouxe, é uma pessoa com quem ela não tem nenhum relacionamento, é seu irmão, é seu parente, mas você sai dizendo por aí algo contrário, que ela está tendo um caso com aquela pessoa. Então é uma calúnia explícita, é uma negação direta de uma verdade conhecida. Diz o catecismo, é aquele que por palavras contrárias à verdade prejudica a reputação dos outros e dá ocasião a falsos juízos a respeito deles. Então você está caluniando explicitamente alguém. Pois bem, no número 2479, o catecismo vai dizer que a maledicência e a calúnia destroem a reputação e a honra do próximo, e que todos nós temos direito à honra, e que isso fere a virtude da justiça e da caridade. Ora, se nosso Senhor no Evangelho de hoje diz que nós, como é que ele fala aqui? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Eu acho que isto é um pecado contra um mandamento explícito de nosso Senhor. Se você procura amar o próximo de verdade, por que é então que você vai destruir a reputação de alguém por maledicência ou por calúnia? Você não está sendo movido por caridade, mas está sendo movido por inveja, por
por ódio àquela pessoa, você está sendo movido pelo pai da mentira e por aquele que não é movido por caridade, pelo diabo, que é homicida desde o princípio, porque você mata uma pessoa no sentido de matar a sua honra, de destruir a sua fama, quando você cede a esses comentários maledicentes ou caluniosos, e que nós com muita facilidade a isso nos entregamos, quando começamos a fazer julgamentos, sem nos dar de parar e dizer, será que isso é justo? Será que isso é bom? Será que isso agrada a Deus? Será que eu não estou pecando contra o 8º mandamento? Mas depois, com muita facilidade, entra na fila da comunhão e vai receber Jesus, quando aquela língua que recebe a verdade é uma língua mentirosa, é uma língua maledicente, é uma língua caluniosa. Pense, receber a verdade numa língua tão contrária à verdade. Então precisamos, meus santos, precisamos nos analisar e ver se estamos de verdade levando a sério este mandamento, que não é qualquer coisa. Por fim, já estou aqui terminando, diz aqui o catecismo no número 2480, deve-se proscrever, deve-se banir, deve-se expulsar, afastar qualquer palavra ou atitude que me encoraje e confirme na malícia. Isto é, se alguém vem me contar algo, eu digo, olha, não quero nem saber. Olha, guarde para você, reze. Ou se você sente a tentação de comentar, você imediatamente você vai banir. Você vai afastar aquela tentação de levar à frente, de comentar a vida alheia, porque você sabe que você não está sendo movido pelo Espírito da verdade, mas pelo espírito de intriga, de confusão, de maldade, que quer levar, pelo espírito de maledicência ou de calúnia, que se compraz, né, que se alegra em comentar os defeitos e as maldades dos outros, quando não se compraz em deliberadamente mentir, em caluniar. Que nós então, meus santos, peçamos a Deus que o nosso amor a Ele, que é verdade, nos leve a ser zelosos na observância deste 8º mandamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.